Bom, hoje a nossa live vai ser um pouquinho para explicar de que forma a gente constrói as memórias brincando. Nós construímos memórias o tempo inteiro. Nós construímos memórias a todo instante, todos os dias, a todas as horas. E às vezes a gente não se dá por conta da qualidade que nós precisamos ter nessa construção de memórias. E a gente acha que às vezes, para construir as memórias, a gente precisa de um grande evento. E não, às vezes a construção de memórias ela tem a ver com coisas muito simples que vão acontecendo durante o nosso dia a dia, né? E uma coisa muito legal de falar para vocês, que 90%, vocês sabiam que 90% das nossas memórias, elas são construídas na infância? Vocês sabem por quê? Olha só, a Prof. Tati já entrou aqui, vou aceitar a solicitação dela. Aguardando ali, já vai conectar. Oiê! Deu certo? Seja bem-vinda! Tudo tá? Deixa eu ver, acho que deu falha na internet, agora eu tô te ouvindo direitinho. Vamos para mais uma live, então, hoje. Nós vamos falar um pouquinho, eu estava contando aqui para as meninas que estavam entrando, que a gente vai falar sobre o brincar e a importância da construção das memórias através desse brincar mais sensível, desse brincar mais espontâneo, e que nem sempre ele vai ser um brincar dirigido, um brincar que vai ter uma intencionalidade pedagógica. Ele é um brincar que às vezes ele acontece tão espontâneo e de uma forma tão simples e natural que a gente nem percebe que está dando risada e que está brincando com as crianças, né? Então, eu estava falando aqui um pouquinho sobre isso e também estava contando que 90% das nossas memórias, elas são formadas na infância. Por quê? Porque a gente faz as nossas conexões, né, neurais, que são as conexões de sinapses. E essas conexões de sinapses, que é um neurônio passando informação para o outro neurônio, ele acontece muito na infância. 90% dessas conexões de sinapses acontecem lá neste período. E aí a importância da gente entender de que forma essas memórias afetivas elas acontecem e que de forma a gente pode aumentar a qualidade delas e que elas sejam memórias saudáveis e não memórias negativas, porque a gente pode construir os dois tipos de memórias, tanto memórias negativas quanto memórias positivas, né? Oi, Daiane, a mãezinha da Manu entrou. Oi, Dai, tudo bem? Que bom te ter aqui com a gente. E aí eu estava contando também que as nossas memórias, elas estão muito ligadas às nossas emoções. E aí, as nossas emoções, às vezes, a gente não se dá por conta que elas são responsáveis por todo um processo que acontece desde quando a gente é muito pequenininho até a nossa vida adulta. E através das emoções, a gente vai tendo as sensações. E essas sensações vão causando as memórias, né? Então, é bem importante a gente ficar muito em alerta com as sensações e as emoções que a gente está passando para os nossos alunos, que a gente está passando para os nossos filhos, né? E é uma disponibilidade do brincar. A Fábio também entrou, botou umas palminhas ali. Seja bem-vinda, Fábio. E a disponibilidade do brincar. E é uma disponibilidade onde a gente precisa ter um tempo de qualidade, né, Tati? Às vezes a gente fica pensando em disponibilidade de tempo e criação de memórias, e uma coisa é tanta gente que fala tanta coisa, mas eu acho que o mais legal para a gente falar hoje, quando a gente fala em construção de memórias, é o tempo de qualidade, o tempo que a gente disponibiliza para que essas memórias elas possam acontecer, né? Isso. A gente estava falando que a infância é o período em que a gente mais cria essas memórias afetivas, que é um período tão mágico, né? Que é através das brincadeiras e da imaginação que a gente cria essas memórias. E essas memórias vão ter um significado muito importante para a gente lá na nossa vida adulta, né? Por exemplo, quando a gente se torna mãe, pai, muitas coisas que a gente faz com os nossos filhos são coisas que nossos pais fizeram com a gente, né? Então, o importante não é passar o dia inteiro brincando com a criança,
mas sim a qualidade que tu coloca no tempo que tu está passando com a criança. A gente sabe que é corrido, que a nossa rotina é agitada, mas às vezes o fato de tu sentar meia hora com a criança e dedicar aquele tempo exclusivamente para a criança, sem TV, sem celular, sem internet, vai fazer com que ela crie uma memória. Quando ela for adulta, ela vai lembrar, poxa, a minha mãe sentava comigo e jogava um jogo da memória, por exemplo, sabe? Ou me contava uma história, né? Ela passava um tempo comigo e aquele tempo era só meu, né? Porque às vezes não importa eu ficar o dia inteiro, mas sim como tu trabalha aquele período para ficar com a criança. Exatamente. E o que acontece? A nossa vida, ela é uma história. E olha a importância dessa construção. Olha, a Ju tá aqui conosco. Oi, Ju, tudo bem? Que bom te ter aqui. E a gente está falando, então, hoje um pouquinho aqui sobre as construções de memórias afetivas através do brincar, Ju, para te poder se ajustar aqui no assunto com a gente. E o que acontece? Quando a gente cria esse tempo, quando a gente tem essa disponibilidade para a criança e esse tempo de qualidade, é uma história que a gente está contando para ela. E mais tarde ela vai reproduzir isso na vida adulta, porque a nossa vida ela é uma história o tempo inteiro, é uma história que a gente que os pais vão contando e vão montando ela nesse primeiro contexto, e depois a gente vai dando continuidade. E olha, então, a importância de a gente parar e olhar para a criança e brincar para construir essa memória. Porque nos primeiros passos, na primeira infância, é nós responsáveis, nós professores, nós pais, que somos responsáveis para ajudar a criança a contar essa história. E nós, mais tarde, vamos fazer com que elas tenham ou recordações saudáveis ou recordações não tão saudáveis assim. E isso que é importante, então, ter encontros significativos, que a gente chama, né? Um encontro onde, de verdade, a criança ela vai parar e ela vai lembrar daquilo. Porque, às vezes, quando não faz sentido, até para a vida adulta isso, quando não faz muito sentido para nós, a gente não para ouvir, a gente não para ver, a gente não lê o livro. Por quê? Porque não faz sentido, não nos interessa. Para a criança é a mesma coisa. Quando a gente começa a fazer as construções de memórias com elas, afetivas principalmente, o que acaba acontecendo? Essa história ela vai sendo tecida, vai sendo montada como se fosse uma coxinha de retalhos. E aí, cada momento significativo, cada momento que ela acha que fez sentido, ela vai acrescentando lá e vai formar uma grande colcha. Tem até uma historinha que fala, né, sobre essa construção. Então, é muito legal a gente parar, olhar para a criança, observar, brincar, sentar. E quando a gente fala em tempo de qualidade, teve uma outra live que eu já comentei isso, não é só um tempo de qualidade do pai em casa, é também o tempo de qualidade e os espaços da escola. Os espaços da escola, eles também transformam essas memórias, eles também criam essas memórias, e além de eles criarem essas memórias, eles possibilitam a imaginação, a criatividade que vai dar asas para tudo isso acontecer. Porque dentro da escola a gente tem vivências diferenciadas. Temos vivências que a gente não tem com o nosso pai e com a nossa mãe. E aí até vou deixar a Tati contar o que está acontecendo hoje, lá na Estação da Alegria, agora de tarde, que as crianças estão numa brincadeira muito divertida. E isso, sim, acaba construindo uma memória para ela, principalmente o dia que ela for para a praia, né, Tati? Quer contar para a gente o que está acontecendo aí hoje? Então, nós estamos na nossa colônia de férias, né? Então, cada semana é um tema diferente, né? E essa semana nós estamos na praia, né? Já que não podemos levar todas as crianças para a praia, vamos fazer a praia para a escola, né? Então, ontem as meninas já começaram a montar o cenário, né? A prof levou eles para o pátio, nós temos uma parede que é toda de azulejo. Eles pintaram a parede inteira de azul, se lambuzaram da cabeça, literalmente da cabeça aos pés, né? E eles pintavam e mostravam e olhavam, né? Então, imagina quando essa criança crescer e lembrar da escola. Hoje, se eu pudesse, eu levar para vocês lá fora para ver, né? Tem uma praia montada lá. Nós temos areia,
temos os baldinhos, tem boia, tem guarda-sol, tem literalmente a praia. E eles estão lá felizes da vida. Pronto para lá com um esguicho de água, um esguichinho de água, brincando na água. Estão brincando com areia. Hoje não tem mais tinta, né? Mas ele olha para a parede e diz assim, fui eu que fiz, né? E essas... Pode falar. Pode falar, Tem Tati. uma outra turma, que é a turma do Pré-2. Eles estão se preparando para brincar de escorrega na lona. A prof vai colocar, já estão preparados. A preocupação protetora, daqui a pouco, se vocês escutarem os gritos deles brincando lá na água, tá? A prof colocou uma lona, já passou protetor em todo mundo, e eles daqui a pouco, sabe aquela brincadeira que coloca a lona e daí vai escorregando na lona? Eles vão brincar disso, é uma turma de Pré-2, tá? Então, assim, certamente, quando eles forem maiores e passarem na frente da escola, vão lembrar, né? A gente brincava na água, a gente brincava no parque. Como é bom, assim, a gente vê, a gente tem vários ex-alunos que passam aqui na frente e dizem, prof, tá gritando o nosso nome. Querem entrar. Sim, e querem entrar, porque eles lembram muito da escola e das brincadeiras que a gente faz com eles, né? Ou às vezes a gente se encontra na rua, no mercado, para voltar naquela escola, né? Hoje já estão grandes, não podem mais voltar para cá, né? Mas a lembrança que eles têm de nós e das brincadeiras que a gente fazia e faz com eles, vai ficar para sempre na memória deles, né? Verdade. E olha a importância de proporcionar esses momentos. Por isso a importância das educadoras, das professoras entenderem o nosso papel. Quando os pais começam a falar das escolas e das casas, é essa a diferença. A gente não vai competir em questão de amor, muitas vezes falar, mas vai lá ama mais a prof do que a mãe. Aí acaba tendo um jogo de competição, não é esse. As vivências são diferentes, né? É por isso a importância da criança ir para a escola e a importância da prof entender os processos que acontecem lá. Porque quando a gente entende o processo, quando a gente entende que a criança precisa aprender, quando a gente entende o que nós, adultos, estamos ali fazendo e nos tornamos também disponível para aquela criança, é quando a gente começa a gerar as melhores memórias que elas poderão ter enquanto criança. E às vezes, gente, não é memórias extraordinárias, é como eu falei no início da live, não é criar um evento, não é pegar lá e criar como se fosse um auditório ou toda uma plateia, não. Eu vou dar um exemplo muito simples que a gente começa a criar memórias com eles. Cantar no chuveiro. Quem aí muitas vezes não vai lembrar que eu cantava, né, várias vezes quando era pequenininha, assim, me lembro muito, cantando Sandy Júnior. E não era nem no chuveiro, eu subia no sofá, colocava a música a todo volume, porque eu gosto de música alta, e saía cantando. Então, assim, vocês entendem que essa brincadeira e essa construção de memória, ela é muito simples, né? Ela não é uma coisa complicada. A gente pensa, nossa, como eu vou construir essas memórias, como eu vou fazer essas brincadeiras, eu vou ter que ter uma intencionalidade pedagógica o tempo inteiro, eu vou ter que precisar criar, pesquisar as brincadeiras. Não, são coisas do cotidiano, brincadeiras do cotidiano. Um outro exemplo que a gente pode dar para vocês é a forma receptiva de receber essas crianças, tanto em casa quanto na escola. Em casa, muitas vezes o que acontece? O pai pega a criança na escola e já sai em forma de aviãozinho, já entra dentro de casa, carregando ela no colo, brincando. Na escola, agora, principalmente com a pandemia, o que nós criamos lá na escola? A gente tem colado umas fichinhas na parede e a criança escolhe a forma de cumprimento. Então, tipo, eu quero cumprimentar por coração, eu vou cumprimentar com um beijinho de longe, um toquezinho de cotovelo. Essas formas de recepção, essas formas de estar recepcionando a criança e acolhendo ela,
também se tornam memórias. E nem por si foi criado todo um evento, e não tem uma intencionalidade pedagógica afinco, planejada, que eu falo, colocada no papel. A prof não vai planejar lá, escrever, hoje, né, às 2 horas, o aluno vai fazer o toque X. Não, ela foi criada, o ambiente foi organizado para que essas vivências comecem a acontecer, como a Tati estava nos colocando, a brincadeira hoje com a lona, a brincadeira com a praia. Existe neste processo uma intencionalidade? Existe, mas o que vai existir ali? Uma ação das crianças, na qual a gente não tem o controle, a gente não sabe como elas vão se dispor, a gente não sabe de que forma elas vão brincar, porque a gente montou o espaço, mas quem conduz o espaço e quem vai gerar as memórias são elas mesmas, é através da ação do brincar delas que elas vão estar criando. Porém, o adulto fez o quê? Organizou um cenário. Foi esse o papel do adulto. E essa é a importância de nós, educadores, entender, então, de que forma nós construímos memórias ativas nas crianças e memórias saudáveis, através desse brincar bem simples, né? Uma outra coisa bem legal de falar para vocês é na hora da comida. A comida também é um momento que traz muita reflexão, que traz muita construção de memória. Quando a gente arruma o pratinho deles, né, Tati, com uma carinha, às vezes tem aquela criança que não quer comer, e aí a gente faz o aviãozinho, tudo isso vai gerando memórias, tudo isso vai fazendo com que a história que a criança vai lembrar e vai contar dela mesma mais tarde, acaba se tornando significativa, porque o momento fez sentido para ela, aquele acolhimento, aquele carinho que a prof deu, aquela atenção que ela tem. A Tati, hoje de manhã, quando nós estávamos conversando, até separou algumas brincadeiras, nós estávamos conversando de algumas brincadeiras que podem estar acontecendo também, né? Quer contar pra gente, Tati? Sim, na verdade, agora nesse período de pandemia, onde a gente ficou um bom tempo em casa, onde tudo era diferente, tudo era diferente. Vocês vão lembrar muito desse tempo, porque era um momento em que tinha que ficar exclusivamente, praticamente, em casa, né? Então, as atividades eram diferentes. Vou contar para vocês uma situação que aconteceu com a minha filha, tá? Tem uma moça de 6 anos e ela gosta muito de números, né? E aí, como a gente já tinha o hábito de ir no mercado, chegar em casa, utilizar os produtos para depois guardar, e ela me falava, me questionava às vezes o preço das coisas. Comprei uma maquininha registradora para ela, né? Aí, o que aconteceu? Com o brinquedo vinha algumas frutas, alguns itens de mercado, caixa de cereal, né? E aí eu coloquei os valores para ela, né, mais ou menos se basear, né? Então, eu era a cliente, o pai dela era o cliente, né? Então, ela ia lá atrás do balãozinho com a maquininha dela e dizia assim, o próximo, por favor, né? Se nós ficássemos perto do outro, ela olhava para mim e dizia assim, tem que respeitar a distância, né, mãe? Ou senão ela dizia, olha, seu cliente, você está avançando o local. E eu disse, meu Deus, olha como o nosso exemplo, às vezes, né, na verdade é um exemplo que influencia mais, né? E ela fazia todo o processo que a gente fazia assim também. Pegava os itens, né, passava na maquininha registradora, e quando a gente estava se despedindo, dizendo tchau, assim, ela ainda dizia, não esqueça de limpar quando chegar em casa, né? Esse momento eu acho que vai ser fundamental para a construção de memórias das crianças. A gente vai lembrar, todos nós vamos lembrar. Lembrem que eu falei que 90% é construído na infância, mas 10% é na nossa vida adulta. E com certeza, este momento que todos estamos ainda passando da pandemia, vai ser um momento que a gente vai ter muitas memórias afetivas, memórias positivas, memórias às vezes não tão positivas assim, mas acho que é um momento que está nos proporcionando isso. E é um momento também que está nos proporcionando refletir a nossa prática enquanto educadores, a nossa prática enquanto pais. Eu acho que é um momento também, além de trazer todas essas memórias, é um momento que vai fazer nós refletir
muito enquanto prática e entender a necessidade urgente que nós temos de olhar para as crianças e entender que sim, elas precisam brincar para se desenvolver, que sim, elas têm necessidades iguaizinhas às dos adultos muitas vezes e que nós precisamos colocar em prática uma pedagogia da escuta, de ouvir elas, porque, gente, de verdade, a gente está aprendendo muito com elas. Elas usam as máscaras muito melhor do que os adultos. Elas sabem respeitar o distanciamento. Nós, adultos, às vezes, quando estamos no mercado, eu vejo que a gente já meio que se perde, a gente tem que meio que ligar um botãozinho de alerta. Opa, peraí. E às vezes, quando alguém olha, né, meio que cobrando a gente, aquele olhar mais torto, ou quando às vezes alguém fala alguma coisa, ainda nós adultos ficamos bravos e a criança não. Quando você fala para ela que você precisa arrumar a máscara dela ou que ela precisa ficar um pouquinho mais longe do colega, ela logo nos escuta, só que nós não escutamos elas muitas vezes. E uma coisa bem legal de falar aqui para vocês também nessa live é que as memórias, elas estão muito ligadas às emoções. Elas estão ligadas às emoções e também aos nossos sentidos. E essas memórias, elas estão ligadas às nossas 6 emoções primárias, que são a alegria, a tristeza, o nojinho, o medo, a raiva e a surpresa. Todas essas emoções, elas fazem o quê? Elas fazem com que a criança seja ela. A gente é o conjunto dessas emoções. E quando a gente se torna o conjunto dessas emoções, a gente coloca essas emoções em práticas, digamos assim, quando a gente começa a se relacionar com as pessoas, quando a gente vai para a escola, quando a gente começa a criar aprendizagens, quando a gente começa a acolher o mundo que está ao nosso redor e quando nós começamos a interferir nele também e socializar com ele, é quando a gente começa a expressar de forma efetiva todas essas emoções. E quando a gente começa a ter essas expressões, é quando a gente também começa a construção de memórias que vão se tornar bem significativas para a nossa vida adulta. É no convívio e no relacionamento com os outros que esses sentimentos se expressam e que essas memórias são efetivadas. Então, olha a importância do convívio social, olha a importância da socialização, que isso se tem aonde? Nas escolas, nos parquinhos, quando os pais também vão com as crianças passear, a gente encontra muito isso no parquinho. Só que o que acontece? A escola e os educadores, nós trazemos para as crianças um convívio mais organizado, de certa forma, dentro de uma sociedade. E quando eles começam a aprender dentro da escola todas essas regrinhas e também o controle dessas emoções, quando eles estão lá no parque, por exemplo, quando eles tiverem um acesso de birra ou de raiva, eles já vão conseguir lidar melhor com essas frustrações que estão acontecendo. Por quê? Porque lá na escola eles já vivenciaram esses momentos. E aí essas emoções e toda essa construção de memória, ela fica de uma forma mais organizada. Por quê? Vocês sabiam que a nossa memória, ela tem caixinhas. É como se cada sentimento desse e cada memória dessa ficasse ligada a um sentimento. Então, por isso que é importante hoje as crianças também aprenderem a controlar as pequenas frustrações. Deixa eu só... Peraí, já voltei aqui, porque quando entra uma ligação, gente, você sabe que cai a live, né? A gente estava me ligando aqui, então se acontecer isso, eu já volto. Mas como eu vinha falando para vocês, olha como é importante o convívio, olha como é importante as crianças estarem se relacionando. Deixa eu desligar aqui. Peraí que voltamos. Gente, a pessoa está insistindo. Como é importante a gente ter esse relacionamento e toda essa socialização dentro da escola. E como nós, educadores, aqui hoje falando bem voltado para os educadores, o quanto nós somos fundamental nesse processo, né, de ensino para a criança, esse processo de construção de conhecimento, dessa experiência, dessas vivências que acontecem nesse contexto escolar. Uma outra coisa bem legal de se falar é que dentro das escolas
é onde a gente trabalha aceitação, onde a gente tem trabalho em equipe, onde a gente também está lidando com todas essas emoções o tempo inteiro, porque eu preciso compartilhar, a minha atenção ela já é de forma compartilhada, ela não é uma atenção exclusiva, né? Ela muitas vezes é individualizada, mas ela não é exclusiva. Então é aí quando as crianças têm todo esse contato com as outras pessoas, esse contato com essas emoções, a gente vai aprendendo a trabalhar com elas e vai criando todas as memórias, porque às vezes eu tô lá no refeitório e eu não quero comer. Então vem a prof e faz uma brincadeira divertida para me comer. Às vezes eu tô lá no pátio e eu tô um pouquinho mais triste hoje, né? De repente aconteceu alguma situação na minha casa e vem a prof e me convida para brincar com ela. Tudo isso está gerando memórias com as crianças, né? Não sei se a Tati quer complementar, falar alguma coisa. Bom, não é novidade para ti, né? Claro, né? Mas aqui na escola nós temos a criança como protagonista, né? Então, onde a prof senta com a turma e eles já debatem quais são os assuntos a serem trabalhados, né? E uma coisa muito legal que é os aniversários das crianças, né? Onde, quando tem uma criança de aniversário, a turma toda faz o bolo para aquela criança, para comemorar o aniversário dela, né? E aí, na época ali de pandemia, enfim, nós estávamos com a escola fechada, era aniversário da dona Maria Luísa, né? Mas, mãe, e os meus colegas não vão fazer o bolo para mim, né? Então, hoje fica muito neles isso. Né? A profissão, como os colegas fazem um cartão para a criança, para o aniversariante, todos fazem o bolo, né? A tia da cozinha assa o bolo, depois, quando chega na hora de decorar, eles decoram o bolo e depois cantamos os parabéns e eles comem o bolo, né? Olha o quanto significa isso para a criança, né? Estão fazendo bolo para mim, é o meu aniversário, né? Então, pode ser que sim, ela tenha uma festa grande lá na casa dela, mas certamente ela vai lembrar do bolinho que os coleguinhas dela fizeram para ela, né? E olha só, complementando a fala da Tati, olha que legal isso quando a gente se trata de construção de memórias em relação às escolas também que têm essa política. É super legal ter uma festa bacana, é super legal os pais poderem entrarem na escola e produzirem todo um cenário, convidarem todos os amigos para estar nesta data tão especial que é o aniversário da criança. Mas, enquanto escola, nós temos um papel que é fundamental, que é proporcionar a igualdade, que é proporcionar para crianças momentos onde todos podem participar e que todos, de certa forma, também podem ter o que está acontecendo. Você, com os outros, vou dar um exemplo. Já pensou aquele coleguinha que não tem condições de ter a festa super legal, com balões e com tudo mais? Nós, enquanto escola, nós não podemos excluir ninguém, nós não podemos praticar uma exclusão. Então, quando se pensa em aniversário deste formato, o que se pensou? Bom, todos vão ganhar um bolo, indiferente se o pai vai ou não fazer uma festa lá fora, porque as festas elas não vêm mais para dentro da escola. Então, a escola fornece o bolo de aniversário para a criança, onde eles fazem. E uma coisa bem legal, que era a questão também de presente, porque a gente sabe como é. Às vezes, na correria do dia a dia, a gente esquece de comprar o presente do amigo. Às vezes, realmente, naquele mês não deu para comprar. E aí, então, o presente se torna a cartinha. Quando eles crescerem, eu tenho certeza que alguns pais, enfim, algumas crianças, eu tenho uma caixinha de recordação, que eu guardo várias cartinhas ali que eu ganho dos meus alunos. Eu tenho certeza que mais tarde eles vão pegar essas cartinhas e vão recordar esse momento. Por enquanto que às vezes o próprio brinquedo se perde, se quebra. Às vezes é um brinquedo que a criança ela nem brinca tanto, ela nem gosta. Então tem vários fatores que contribuem hoje para algumas políticas que a gente tem dentro da escola. Foi sempre assim, Aline? Não. É aquilo que eu falo em algumas lives já que eu estou fazendo aqui com vocês e contribuindo com tudo que a gente pratica dentro das escolas, né? E por isso a ideia de trazer as vice-diretoras das escolas, coordenadoras, para vocês entenderem.
E outra coisa legal de falar para vocês é que a gente não vende uma escola perfeita, né? Em nenhum momento a gente vai vender uma escola perfeita, mas a gente vai sempre buscar por um ideal e sempre para proporcionar vivências muito significativas para as crianças e para que elas possam construir uma infância saudável, uma infância feliz, porque o que mais nos importa lá é vê-las felizes. Então, o aniversário é uma alegria para eles, porque eles sabem que no dia tal todos vão ganhar esse bolo, todos vão poder cantar parabéns, que vai ter cartinha, que vai ter festa. E é uma festa, gente, bem simples, né, Tati? Não é uma festa, nossa, não tem painel de parabéns, não tem nem balão, sabe? É literalmente o bolo de chocolate, que normalmente é feito de chocolate, eu não sei quando é que eles têm alguma intolerância, alguma coisa que a gente muda, mas normalmente é o bolo de chocolate, o confeite e a velhinha. É bem simples. E vocês têm que ver a alegria dessas crianças. Quem me acompanha há mais tempo, eu posto. E hoje também uma coisa bem legal de falar, antes que eu esqueça, que quem está me acompanhando ou quem não me acompanha, aproveita para me seguir, né, nas minhas redes sociais, no YouTube, Facebook, eu, Aline Pedagoga, eu coloco muito. E lá está a construção das piscinas de hoje, da praia de hoje. E o quanto as crianças participaram dessa construção. Não foi a prof que fez sozinha. As crianças tiveram construção, eles estão desde ontem montando a praia para se divertirem hoje. Então, olha que legal a gente pensar nessa construção coletiva, porque quando a gente fala de memórias, vocês podem agora, vamos tentar fazer um exercício. Se vocês fecharem o olho e tentarem imaginar uma memória, um cheiro, algum sabor de vocês, alguma coisa que fez muito sentido na infância, normalmente vai estar ligado a uma pessoa. As pessoas vão estar sempre na nossa memória. Eu lembro, até estava comentando hoje de manhã para as gurias, da pipoca com chocolate da minha avó. A gente vem de uma família muito humilde e nós somos em muitos primos. Então, para minha avó agradar todo mundo, o que, que ela fazia? Bacias de pipoca de chocolate, mas bacias. Toda vez que eu chego na escola e que está sendo feito pipoca e que vai ter uma cobertura de chocolate, ou que eu estou fazendo em casa também, eu lembro da minha avó, porque aquele cheirinho do chocolate, daquela calda, me recorda ela. Uma outra coisa que eu também guardo com muito carinho dela, e que se eu falar aqui para vocês, quem está na live aí, comente se vocês sabem o que é tijolinho. Depois eu vou contar para vocês. A minha avó fazia para mim e até hoje eu lembro, e não só para mim, ela fazia para todos os primos, né? Porque a pouco a primalhada vai começar a comentar aqui embaixo. Ela fazia para todos os primos. Depois eu vou contar para vocês o que é tijolinho. E aí eu lembro com muito carinho disso, desses momentos com ela, porque ela fazia para nos agradar, para que a gente, cada vez que a gente fosse lá, a gente ficasse ao redor dela, era uma festa, a gente brincava, dava risada, e são essas memórias que nós estamos falando hoje aqui, e que elas não custam dinheiro, elas custam tempo, mas é um tempo de qualidade, não é dizer assim, ai, eu tô ali com meu filho, a gente está perdendo hoje para as coisas muito simples, a gente está perdendo para o celular, que está roubando o nosso tempo, nós estamos perdendo para as novelas, nós estamos perdendo para o BBB, porque agora tá uma folia do BBB, né, então assim, estamos perdendo para o BBB, estamos perdendo quando a gente fica irritado, a gente está perdendo momentos com os nossos filhos, porque às vezes a gente está julgando ou está levando em consideração que ele, deixa ele está brincando sozinho, ele está bem, ou deixa ele fazer sozinho porque ele consegue. Não é neste formato que ele vai aprender, não é nessa situação que ele vai conseguir construir memórias efetivas e afetivas. Então, é por isso a importância de nós estar com a criança, nem que seja 5 minutinhos, 15 minutinhos. Eu não consigo 1 hora, Aline. Vamos começar com um treino. Começa com 5, no outro dia aumenta para 10. Quando vocês verem, aquele momento vai estar muito divertido. Comecem a blindar o ambiente. Isso é bem legal. Por que nas escolas, muitas vezes, nós conseguimos fazer uma construção de memórias mais efetivas? Por que a gente tem muitas memórias da nossa escola? Vocês conseguem entender um pouquinho desse processo? Porque lá o ambiente, de certa forma, ele é preparado.
A gente não fica com os professores, não ficam com celulares, nós não temos televisões ligadas o tempo todo, a televisão é em um momento bem específico, planejado por um desenho. Então, é nesse sentido que a gente também precisa colocar esse contexto em outros lugares, além das escolas também, para as crianças. Começar a organizar o ambiente, blindar. Vou brincar com meu filho, vai ser o momento que eu vou colocar meu celular no silencioso, eu vou colocar no modo avião, porque aí se tocar, se me ligarem, eu não vou ver. Aí quando eu parar de brincar com ele, eu vou lá e tim, e aí eu respondo todo mundo. Porque eu não sei vocês, mas se eu começo no meu celular a tocar alguma coisa, eu já perco todo o foco, eu já começo a querer responder todo mundo, ou faço algumas coisas que estão ao meu redor e acabo esquecendo muitas daquilo que eu estou fazendo. Não é nem a questão só do brincar com a criança. Então, olha a importância de organizar também o ambiente, de blindar ele, de certa forma, quando vocês forem, de fato, brincar com as crianças. Essas memórias, elas são construídas no dia a dia, gente, não é necessariamente uma regra exclusiva, vamos construir memórias agora. Não, elas acontecem no passeio no parque, na ida no mercado, na ida da escola, é em todo momento, a toda hora que elas acabam acontecendo, né, Tati? Isso. A gente falou que as memórias afetivas, elas são... dá um clique na gente, às vezes, quando a gente sente um cheiro, né? Ou vê alguma coisa, né? Ou às vezes por uma sensação, a sensação de já ter passado por isso, sabe? Quantas vezes a gente lembra de alguma coisa da infância e, nossa, como eu era feliz, né? Porque era uma fase tão boa, e tu lembra com tanto carinho daquilo. Uns 2 anos atrás, eu e a Aline participamos de uma imersão de desenvolvimento pessoal. Muito bacana mesmo. Assim, e uma das tarefas era a gente acessar as nossas memórias de infância. Gente, assim, chorei horrores, né? Porque tu lembra, né? De tudo, mas não de uma forma ruim, de uma forma muito boa. Porque eu tinha muita memória boa da minha infância. Coisas que eu quero que a minha filha também tenha, que as nossas crianças aqui da escola também tenham, né? E são bem das coisas simples, né? Do fato do pai brincar com a gente, da mãe brincar com a gente, da mãe chamar a gente para ajudar a fazer uma comida, a arrumar uma mesa, né? Coisas que hoje a gente faz lá em casa também, né? Às vezes, né? Filha, ajuda a mãe a colocar a mesa. Ah, mãe, de novo, né? Porque daí, daqui a pouco ela já vai entrando no ritmo, né? E aí teve um momento também nessa volta a ser criança que eu me senti triste pelas outras pessoas. Porque tem gente que não consegue lembrar da infância, né? E eu tive uma infância tão rica, tão cheia de detalhes, que eu me sentia triste pelos outros. Eu digo, meu Deus, como que as outras pessoas não tiveram a mesma infância que eu? A gente sabe hoje, né? Entende, né? Que sim, cada criança tem um tipo de infância, mas o nosso papel é proporcionar para a criança, facilitar para a criança, na verdade, né? Para que ela tenha as melhores memórias possíveis, né? E que a Aline falou, não é nem sempre no momento dirigido, porque a criança como protagonista, ela pode dirigir a brincadeira. Então, ela vai comandar a brincadeira e a própria vai participar, né? O prof vai estar ali como se fosse um colega da criança, né? Entrando na brincadeira onde ela está dirigindo a brincadeira, né? Exatamente. As minhas primas que estão aqui assistindo a live vão concordar comigo. E quando a gente enxerga um pedaço de polenta assada na chapa, a gente lembra da casa da Mona, no caso que a gente chamava. Porque todo café da manhã era aquele monte de pino, né? E as minhas tias, né? Naquela época, a família tinham famílias maiores, né? Hoje fica um pouco mais restrito o número das famílias, mas naquela época a minha tia fazia polenta na chapa para todos os primos. E sempre que eu vejo, ou a própria polenta, assim, eu me lembro das minhas tias. Eu digo, gente, né? Como fica na gente a memória, né? E se eu fechar os olhos, eu enxergo a cena, né? Da gente sentada em volta da mesa comendo polenta. Por que a Tati consegue fazer essas associações, gente? Porque a nossa memória, ela tá
ela está totalmente ligada aos nossos sentidos e às nossas emoções. Isso faz com que a gente tenha memórias. Então, sempre que a gente tiver todos os sentidos aguçados, tanto olfato, paladar, audição, visão, e uma coisa bem legal que vocês sabem que agora os cientistas já falam no sexto sentido, né? Que já estamos com ele, que é a intuição. Tudo isso vem por isso, porque a gente consegue ter essas associações. A gente pega o nosso sentimento do momento e junta com sentido. Isso forma memórias. E olha uma coisa bem legal também. A intuição, que é um dos nossos sentidos, ela também serve por um momento de alerta. É através da intuição, muitas vezes, que a gente não faz alguma coisa, a gente fala, eu não vou até ali. A criança também tem esse sentido já aguçado desde muito pequenininho. Então, olha a importância da gente também desenvolver atividades enquanto educadoras, enquanto pais também, proporcionar para crianças vivências que lidem com a emoção e com os sentidos. Eu me lembro muito na escola que quando eu era menor, as profs faziam, a gente tinha que cheirar o café, e aí pegava alguma coisa dentro da caixinha, porque são atividades sensoriais que estão estimulando o quê? Toda a nossa parte de sentidos e também as nossas sensações. O que são as nossas sensações? As nossas emoções. Olha como tudo passa por emoção e sentido e pelo corpo. Lembram quando a gente comenta muito, eu falo muito isso nas minhas redes sociais, que todo aprendizado ele passa pelo corpo antes de ir para o papel? É neste contexto, quando a gente fala isso, o quanto é importante o aprendizado passar primeiro pelo corpo, para depois ir para a folha e sim ter um registro, né? A Josi tá aqui, mandou uns coraçãozinhos pra gente. Oi, Josi, que bom te ter aqui. Saudades, né? A Josi é a nossa coordenadora, né? Pra quem não sabe. E agora ela tá passando tempo lá com o pai dela. E com a mãe, né, gente? Com a mãe também. Mas olha a importância da gente pegar e proporcionar atividades que trabalhem emoção e sentido com as crianças. Nós vamos conseguir organizar melhor as memórias delas. Uma outra coisa bem legal de comentar para vocês é que a gente também tem memórias negativas. E sabe quando essas memórias negativas elas ficam muitas vezes? Principalmente vou falar, eu sei que tem pais também, mas vou falar bem no sentido para as educadoras quando a gente grita, porque a gente grita. Quando a gente grita muito na sala de aula, isso vai gerar memórias negativas para a criança, porque vai fazer com que ela esteja em alerta o tempo todo, porque o grito, ele faz o quê? Na hora que a gente, às vezes, está ali falando, e a gente acaba gritando no intuito de uma criança nos ouvir, do aluno ouvir, a gente assusta eles, né? E esse susto faz com que a gente gere uma memória afetiva negativa. E outras situações também, que às vezes elas são não são intencional, elas acontecem. Por exemplo, a gente está andando de bicicleta e a gente cai. A gente pode gerar uma memória negativa daquilo. A gente está andando de carro e o carro bate. A gente pode gerar uma memória negativa daquilo, porque ela não foi intencional. Às vezes não teve a intenção da causa, mas foi um forte impacto, né? Normalmente, as memórias, as memórias que elas se tornam negativas, elas ficam por dois motivos, ou por uma dor, ou por um alto impacto, né? E no livro Cérebro da Criança, ele nos traz um exemplo disso. Quando a criança, ela estava andando com a babá no carro, e a babá, ela sofre um acidente. Cada vez que a criança ouvia o barulho de uma sirene, de uma ambulância, ou até mesmo de um outro carro de polícia, ele fazia ui, 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 e ele lembrava daquela cena. E o que a mãe dele fez para ajudar para que aquilo não se tornasse uma memória que mais tarde gerasse um trauma? Ela fez com que a criança recontasse isso por muitas vezes. Então, olha a importância de nós adultos observar a criança e contar com ela e falar com ela, contar de fato o que aconteceu. Sim, você caiu, sim, aconteceu isso com o adulto, houve essa perda dentro da família. Porque às vezes a gente não fala as coisas para as crianças
no intuito de protegê-las, mas nem sempre a gente está protegendo elas neste contexto, porque a gente dá a liberdade de ela criar as hipóteses que ela quer e que ela entende como verdade. Então, olha a importância de recontar. Quando a gente começa a recontar os fatos, dizer sim, olha só, houve o acidente, você estava junto no carro com a babá foi sim para o hospital, quem levou para o hospital foi a ambulância. Como mesmo faz o barulho da ambulância? Ah, faz assim, que legal. Como mesmo a babá foi para o hospital? Foi de ambulância, e lá no hospital ela ficou bem. Aí você vai pedindo também, depois que você recontou a história, você vai pedindo para que a criança reconte a história. Não adianta só o adulto falar. A criança também precisa recontar esse fato, porque mais tarde fica gravado ali na nossa memória. Ela vai ficar no nosso cérebro, e aí cada vez que a criança tiver essa memória ou que ela ouvir este barulho, ela vai acionar essa caixinha aqui no cérebro e vai falar, opa, perigo. Por quê? Porque ela vai lembrar desta cena. Essa memória ela fica no nosso hipocampo do cérebro. Então é bem importante, sempre acontecer alguma coisa que não foi tão agradável, que a gente reconte essa história para a criança e colocando que no final acabou tudo bem. E quando não acabou tudo bem, também a gente pode falar que não acabou tudo bem, porque ao contrário das histórias que todas terminam com um final feliz, na nossa história de vida, a gente tem altos e baixos, e a gente precisa lidar com as frustrações. Nós aprendendo a lidar desde pequenininho com pequenas frustrações, mais tarde a gente evita depressão, a gente evita traumas. Por quê? Porque a gente já passou por essa frustração, por esse pequeno problema, e a gente já aprendeu a lidar com ele. Então isso também tem causas de memória. Mas olha a importância de nós adultos e professores e educadores principalmente entenderem o nosso papel perante a criança, para que a gente possa auxiliar ela em todo esse processo. Porque, infelizmente, eles não vêm com bula, eles não vêm com receita, e aí que a gente precisa estudar muito. E a importância daí da formação continuada dentro das escolas, né? Olha só a importância dessa formação que acontece. Vocês sabem quando que a gente, vamos dizer assim, arquiva, quando a gente faz o download de todas essas memórias, é pelo sono. À noite, quando a gente vai dormir, é quando a gente vai pegar todo aquele dia da escola, todo aquele momento que eu tive com o papai, com a mamãe, o meu momento com a educadora, com a tia, com os primos, com todo mundo. A gente vai dormir, a gente arquiva aquilo, a gente faz um download. É como quando a gente desliga o computador, que ele vai, né, fazendo um download de tudo que a gente fez ali, vai apagando. É mais ou menos isso que acontece. E o que acontece quando a gente dorme? 95% dessas memórias, elas se tornam memórias de longo prazo. E 5% memórias de curto prazo, né? Então, elas ficam, essas memórias, esses 95%, elas ficam na memória inconsciente, que a gente chama. Por isso a importância de tornar memórias significativas, memórias que realmente façam a diferença para a vida da criança, que quando ela cresça, ela entenda aquele momento, que ela veja carinho, que ela consiga entender toda a afetividade que está acontecendo ali, porque isso vai sim impactar na vida adulta, né? Enquanto criança, agora às vezes a gente não enxerga tanto isso, mas com o passar do tempo, quando a gente é adulto, a gente não fala assim, tenho esse trauma, tenho isso, vou tratar aquilo, preciso ressignificar esse processo, porque são todas vivências e experiências que foram proporcionadas na infância, e através disso gerou o quê? Memórias que precisam ser ressignificadas na vida adulta. Né, Tati? Não sei se a Tati quer complementar, falar mais alguma coisa. E o quão importante é para nós próprios acessarmos as nossas memórias, né? De infância, a criança interior. Como a gente falou, nós fazemos muitas formações, e aí, normalmente, nas formações, a gente faz um exercício para acionar a nossa criança interior, né? Lembrar de como era a nossa infância. O que isso nos ajuda?
ajuda o quê? A entender a criança lá na sala de aula, né? A nos conectar com a criança, a achar meios de nos ligar nessa criança, né? E perceber como fazer para ter memória positiva, né? Como sabe que daquele cria uma memória negativa. Então, isso ajuda o quê? A produzir, perceber e depois agir de uma outra forma com a criança, né? Para justamente não deixar essa memória negativa na criança. E quando nós pais, né? Quão importante é a gente acionar a criança interior? É justamente ver que memórias eu quero deixar para o meu filho, né? Eu quero deixar as memórias boas. Eu sei que pode ser que eu tentando acertar o R, né? E que eu deixe alguma memória negativa. Mas a ideia de nós pais, todo mundo tem pais que é o melhor para os filhos, então só quero deixar as memórias positivas, né? As memórias boas, né? Então, acionando assim, nossa, como foi bom fazer tal coisa quando eu era criança, eu vou proporcionar isso para o meu filho. Eu sei que hoje não dá para ser como era na nossa época, de brincar na rua até tarde, né? Que a gente brincava na rua até 8, 9 horas, 10 horas da noite. Hoje não é possível fazer isso, mas tem coisas que dá para a gente fazer. O galinha de travesseiro. Quem fez uma galinha de travesseiro quando era criança? E olha que foi divertido isso. Então, certamente vai deixar uma marca na criança. O momento que teve, né? O momento com o pai e a mãe, os primos, as primas, os amigos, a noite do pijama, né? Que junta todo mundo lá na casa, faz uma cabaninha na sala, né? A mãe conta uma história para a criança ouvir, depois pede para ela recontar a história, né? Então, são marcas que a gente deixa nas crianças que quer que eles passem para frente, né? Exatamente. Isso que é importante, nós educadoras, professoras, pais, em geral, quem for o responsável da criança, entenda que a gente está deixando marcas o tempo inteiro. E não é um jogo de quem acerta e de quem erra. Não é isso. A gente não sabe, às vezes, como a criança está recebendo tudo isso. E tá tudo bem. A gente não precisa passar a vida inteira falando, ai, não vou fazer isso para não causar tal trauma. Eu não vou fazer aquilo porque, coitado do filho, de como crescer. Gente, se preocupem só em proporcionar vivências. Se preocupem só em proporcionar vivências significativas, experiências positivas. E quando eu falo experiências positivas, são experiências novas. Deixem a criança correr, deixem a criança se sujar, deixem a criança brincar com água. Isso vai tornar memórias afetivas, porque não importa o que a gente faça com a criança, muitas vezes, a gente não sabe de 100% o que ela está entendendo, de que forma que ela está recebendo. Às vezes eu vejo pais que blindam muitas crianças, que às vezes pega a criança assim, meio que envelopam ela, que colocam ela dentro de uma bolha. Porque eu não quero que aconteça isso, porque eu não quero que cresça e tenha essa memória, ou que eu não quero que lembre de tal fato. Vou contar para vocês que a gente nunca sabe qual o trauma e quando que é que a gente está causando trauma na criança. A gente não sabe. Então, assim, só se preocupem em deixar as crianças viverem, deixar as crianças terem contato com a natureza, deixar as crianças terem contato com materiais diversificados. Principalmente educadores, anotem, gente, anotem. Se preocupem em terem um planejamento onde elas passem por praticamente todos os elementos que tu pode ter dentro de possibilidades da escola. Se você pode usar terra na sua escola, usa. Se você pode usar areia, água, use os elementos da natureza, traga a natureza. Ai, Aline, na minha escola só tem calçada. Gente, na minha escola também. Só tem calçada e Taiyatati que não me deixa mentir. De verdade, eu queria muito uma escola com um pátio lindo, maravilhoso, só com árvores. Mas eu não tenho essa realidade hoje. E nem por isso eu deixo de proporcionar atividades dentro das escolas que a gente atua com contato com elementos da natureza. Então, se a gente não tem isso, a gente monta isso. Então, prova disso é as fotos que vocês vão ver depois aqui nos meus stories, das crianças brincando com água, das crianças brincando lá na praia. Então, é essa preocupação que nós temos que ter enquanto educadores, enquanto os pais, em proporcionar momentos divertidos, alegres, brincadeiras. E é brincadeiras até simples, gente, guerrinha de almofada, de travesseiro.
isso causa memórias incríveis para as crianças, incríveis de verdade. Então, assim, se preocupem com isso, sabe? Qual é a diferença que você faz ou que você já fez com a sua prática, né? Ou os pais, com o seu filho, as profs, com os seus alunos, qual é a diferença que você está fazendo para eles? Às vezes a gente fica naquela ansiedade, se isso é certo, se isso é errado. Tirem essa culpa, não existe certo e errado, existe um momento e existe aquilo que a gente está fazendo para a criança ter como experiência, para que aquilo passe pelo corpo dela. A forma que ela vai receber isso no inconsciente é um jogo com ela mesma, é ela com ela, não tem como eu ali interferir. Às vezes, eu vou contar para vocês bem rapidinho um relato. Se a Lili ver essa live, ela vai confirmar com a gente. A Lili é uma terapeuta holística, hoje ela faz várias terapias e é muito legal, super indico. E ela conta que a mãe dela largou ela numa porta, tipo assim, a mãe dela ia no mercado e num lugar muito próximo e deixou ela ali esperando. E aquilo gerou um sentimento de abandono para ela, mas tão forte, que muitas vezes ela se sentiu abandonada. E olha, na cabeça da mãe dela era o quê? Fica aqui 5 minutos que eu só vou pegar isso aqui ali no mercado. E ela ficou no carro, tipo, foi super assistida, tinha mais adultos, mas o fato da mãe sair e deixar ela naquele momento gerou um sentimento de abandono. E para a mãe não era aquilo. E às vezes a gente vai fazer alguma coisa achando que vai gerar esse sentimento e não está gerando. Então a gente nunca vai saber. Então, se livrem dessa culpa. Aproveitem o momento que vocês têm, todo o material, explorem tudo que vocês têm de material, absolutamente tudo. Levem as crianças para o parque, deixem elas brincar, deixem ter contato com outras crianças, porque o contato faz com que a gente também tenha grandes vivências. É a socialização que faz o quê? Lembram? Que faz a gente acionar as nossas emoções a gente aciona os nossos sentidos e através de tudo isso vai se tornando e vai gerando memórias. Então, olha a importância. Deixa eu contar para vocês que era tijolinho, que eu não falei, né? É uma ratadurinha, gente, de amendoim. A minha avó chamava de tijolinho, porque ela cortava em formato de tijolinho, ela triturava amendoim, açúcar e água, acho que era. E ela fazia, ficava um docinho de amendoim. Era muito bom, muito bom. Nunca mais, depois que ela faleceu, querida, eu nunca mais comi tijolinho, porque ninguém mais fez. Minha mãe não faz, ninguém. Minha mãe faz pé de moleque muito bem, mas, tipo, o tijolinho era só da minha avó Maria, ninguém mais conseguiu fazer o tijolinho que ela fazia. Mas olha que memória que ela traz hoje para minha vida, e acredito que até para os meus primos, e o quanto isso é importante a gente pensar e refletir hoje, que a gente trouxe vários exemplos, né? Até vou dar umas dicas aqui que a gente separou hoje de manhã juntas, eu e a Tati, que era o quê? O dia do tudo pode. Tudo pode. Então, esse é um dia que a criança vai escolher, a criança ela vai trazer a brincadeira para o pai, para a família. As escolas, tem muitas escolas já com essa política. Hoje, por exemplo, o que a Tati falou, a gente tem as assembleias, tem as rodas de conversa, e as crianças já trazem muito do que elas querem aprender, do que elas querem vivenciar e brincar. Mas o pai pode fazer esse dia do tudo pode em casa. E aí é um dia em que a criança vai escolher e aí vão brincar, vão se divertir muito. Isso pode gerar muitas memórias positivas. A divisão das tarefas, que a Tati já comentou, né? E isso, gente, Maria Montessori traz muito, isso é vida prática. O lavar uma louça, o dobrar uma roupa. Dentro da escola, a gente tem a sexta-feira que a gente titulou o Dia da Faxina. Todo mundo vai limpar a faxina. Ai, Aline, tu coloca as crianças limpar a escola. Não, gente, eu coloco eles num processo de aprender que naquele ambiente onde todo mundo está vivenciando, onde todo mundo está socializando, nós temos os nossos direitos, mas nós temos nosso dever. E que um dos deveres é manter ele organizado e limpo. E se eu sujo, eu também preciso limpar e organizar. Ninguém esfrega a parede, nem teto, nem limpa vidro. Mas eles colaboram como? Eles colaboram varrendo, eles colaboram colocando o lixinho que eles produziram dentro do lixo e não fora do lixo. Eles colaboram organizando as próprias caixas deles, porque agora a gente trabalha em sistema individualizado, então cada criança tem sua caixa, cada criança organiza a sua caixa. Isso é vida prática. E isso gera memórias, né? E Maria Montessori fala muito disso. Aqui a gente trouxe a Guerra das Almofadas também, que a gente já comentou. Ler
a importância da leitura, né, Tati? Nós comentávamos muito isso de manhã. Lembram que eu falei para vocês que a nossa vida é uma história? Então, contem história para as crianças, para que elas também possam contar histórias, para que elas também possam estar estimulando através das histórias toda a imaginação delas, toda a criatividade delas. As crianças, quando elas escutam histórias e quando elas assistem desenhos, vocês sabem disso, elas criam personagem. A gente vê nas escolas, principalmente os pais também, o quanto as crianças querem se vestir do personagem de Capitão América e vários outros, e o quanto elas imitam as ações desses personagens, né? E o quanto isso a gente pode trazer para a vida real e criar memórias, trazer a coragem desses personagens, trazer a força no sentido de enfrentar os obstáculos, e o quanto isso também pode produzir, auxiliar a criança a se contar a melhor versão que ela vai conseguir na vida adulta da sua história. Certo, gente? Não sei se a Tati quer contribuir com mais alguma coisa, senão acho que a gente deu várias dicas bem legais, né, hoje na live. Queria agradecer também a disponibilidade da Tati de estar conosco hoje aqui, conversando um pouquinho com os pais. A live fica gravada no meu Instagram. Quem ainda não me segue, não se inscreveu lá no meu canal do YouTube, aproveita, corre lá. Eu, Aline Pedagoga, porque eu estou deixando muitas dicas. E com o tempo, gente, eu vou excluir as lives do meu Instagram. Vai ficar só no meu canal do YouTube. Tá bom? Tati, quer deixar um recadinho? Quer encerrar? Gostaria de agradecer a todo mundo que acompanhou, quem vai lá nos acompanhar. Como a Aline falou, ela tem muitas dicas para dar, então vale super a pena conferir. E aguardamos você na próxima live. Isso aí, gente. Quando que é a próxima live? Quinta-feira eu vou ter live falando sobre planejamento. Pode chamar aquelas mulheres, aquelas amigas, professoras, educadoras, toda a mulherada. Vem para quinta-feira, vou estar eu junto com a Indianara. Nós vamos estar conversando sobre planejamento, o que é importante no planejamento na educação infantil, com muitas dicas práticas para você transformar a sala de aula, para a sala de aula não ser mais uma dor de cabeça, para a sala de aula realmente ser um processo tão significativo, tanto para você quanto para a criança, porque assim como a criança é protagonista da prática dela, você também é protagonista da sua prática. Então, prestem atenção no que vocês estão fazendo, que memórias nós estamos produzindo e pensem nisso. Também queria agradecer a presença de todos que estiveram na nossa live hoje, nos acompanhando aqui. Um beijo, desejar um bom restinho de tarde, né? Porque ainda a gente vai trabalhar muito, né, Tati? Então, tchau, gente, que a gente precisa trabalhar. Um beijo, até quinta-feira, às 8 da noite, hein? Aqui no Telegram é bom, né, gente? Aqui no Instagram e no canal do YouTube também. Um beijo, até mais. Tchau!